Dia seguinte da eleição municipal, o resultado saiu com cerca de 3 horas de atraso, um pouquinho antes da meia-noite. 7 capitais já elegeram seus prefeitos, né, Roberto Maltic? Carol, Eduardo Paes contra Marcelo Crivella, o segundo turno em São Paulo, entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. A situação dos segundos turnos, quais serão os mais acirrados nas capitais? As decisões de primeiro turno, como em Minas Gerais e Belo Horizonte, com a vitória do prefeito Alexandre Calil. A gente também vai falar sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro nesse primeiro turno, nas eleições municipais, ele que entrou em algumas candidaturas que a gente até às vezes chamou de aleatórias. E falar um pouco sobre a força da política nessas eleições. E como sempre estão conosco o editor de país Thiago Prado e o editor executivo do Globo, Paulo Celso Pereira. Começando por você, Thiago. Como é que você avalia esse resultado das eleições do Rio de Janeiro? Eduardo Paes de fato à frente, Marcelo Crivella em segundo lugar, como as últimas pesquisas já encaminhavam, né? Exatamente, a gente fez um programa ali no sábado à noite em que essa tendência já aparecia do Crivella descolando de Marta Rocha e Benedita, mas eu acho que a gente pode aqui destacar uma surpresa com relação ao resultado do Crivella. Vale lembrar, ele começou a campanha na faixa ali dos 10%, ele fecha o primeiro turno com 20%, é um resultado relevante. A gente achava ali que ele poderia pagar um mico assim, muito grande de ser um candidato à reeleição que se quer. Chegaria num segundo turno, ele chega no segundo turno e com um patamar bem interessante, assim, que surpreende. Acho que o que acabou acontecendo, a gente já vem falando isso muitas vezes, a Marta Rocha, a campanha de desconstrução, pegou nela e a Benedita não teve fôlego, mas fez uma campanha ali que conseguiu chegar muito perto da Marta Rocha. O voto útil, né, na esquerda não aconteceu. Agora, Paulo Celso, como é que o presidente Jair Bolsonaro deve se posicionar contra o Eduardo Paes no segundo turno? Lembrando que ele chegou a dizer no primeiro turno, durante a campanha, que o Eduardo era um bom administrador, inclusive, quando ele declarou o seu voto para o Crivella. E o outro, vocês conhecem também, eu não quero tecer críticas, é um bom administrador, mas eu fico aqui com o Crivella. Que não tenha muita polêmica, se você não quiser votar nele, fique tranquilo. Será que ele vai vir com ataques pesados, todo o grupo bolsonarista contra o candidato adversário do Crivella? Olha, eu não acredito muito, Maltic. Bem, tudo pode acontecer, como você mesmo disse, usando o termo cunhado aqui pelo Thiago, o Bolsonaro é muito aleatório, então tudo pode acontecer, mas eu não acredito que o Bolsonaro vá trazer ainda mais essa derrota, essa possível ou provável derrota hoje, com os números que a gente tem hoje, do Crivella para o seu colo. Eu não vejo muito sentido nisso. Acho que ele pode voltar a manifestar seu apoio a ele, mas eu não acho que ele vá usar a estrutura. E aí, verdade seja dita, o presidente Bolsonaro apoiou alguns candidatos, mas no caso do Rio, o Crivella buscou muito mais o apoio do Bolsonaro do que o Bolsonaro foi atrás do Crivella para tentar fazê-lo se eleger. O Crivella chegou até a ser punido pela Justiça Eleitoral por transformar o horário eleitoral dele praticamente numa peça de propaganda do presidente Bolsonaro. Então eu não acredito muito que ele vá mergulhar ou usar suas estruturas ali, seu famoso gabinete do ódio, para destroçar, ou tentar, na verdade, destroçar a candidatura do Eduardo Paes. Agora, sobre a campanha do Rio, eu acho interessante isso, Thiago, que você falou agora há pouco, da esquerda, né? Como essa divisão é dramática para a esquerda no Rio de Janeiro, né? A Marta e a Benedita terminam com praticamente a mesma votação, a Renata atrás. Se a gente somasse, claro que campanha não é assim, porque o voto não se dá dessa forma, essa soma aritmética, mas sim, era muito possível que, se as candidaturas de esquerda estivessem juntas, elas tivessem mais de 20% dos votos e chegassem a segundo turno. Era possível, né? E realmente ficam fora, não só fora, como muito distantes do Crivella. Eu acho que o mais impressionante é a distância que o Crivella conseguiu colocar sobre todas as candidaturas de esquerda. E esse debate foi um debate que a gente viu hoje no início da noite e ao longo de toda a noite de domingo, pegar nas redes sociais
um lado culpando o outro, os apoiadores do PDT e do Ciro Gomes culpando o PT e o PT culpando o outro campo da esquerda. Só para atualizar, Eduardo Paes terminou o primeiro turno com 37,01% dos votos, o Crivella com 21,9%, a Marta Rocha terminou em terceiro com 11,3%, bem pouquinho à frente da Benedita com 11,27%. A gente está entregando uma matéria na edição que vai às bancas hoje aí, sobre os possíveis apoios, né, pro segundo turno, né, especulando. Acho que agora a gente tem que olhar um pouco para frente o que vai acontecer. O presidente do PT do Rio, Washington Quaquá, nessa reportagem já sinaliza um pouco a vontade do PT de acompanhar Eduardo Paes. Vamos, nos próximos 15 dias, debater muita cidade. Conversar com todos os cariocas, buscar o apoio de todos os cariocas. Independente se a pessoa tem um viés mais de esquerda, de direita, eu acho que ela quer que a cidade funcione, né? Então esse diálogo eu vou buscar o tempo todo. Então acho que isso é uma notícia importante. Embora o Marcelo Crivella, como a Benedita, ela é evangélica e tem ali um eleitorado evangélico, hoje nas falas do Crivella foi interessante ele dizendo que ele tem interesse nesse eleitor da Benedita, que é um eleitor popular também, que conversa um pouco com ele. Olha, já estão pensando sim, isso é natural, né? Pensando em nomes e tentando compor aqui as nossas forças, é a nossa estratégia também. Então, também não fica muito claro, não é assim, né? Porque o PT vai anunciar apoio a Eduardo Paes, todos os votos da Benedita vão para o Eduardo Paes. Marcelo Freixo, do PSOL, acho que é outro player importante aqui do Rio de Janeiro, nessa reportagem está dizendo o seguinte, que o PSOL provavelmente, assim como em 2018, na disputa Witzel e Eduardo Paes, o partido foi liberado para fazer o que cada integrante quisesse, assim, também é um movimento relevante. Para o PSOL seria muito forte apoiar, claro, o PSOL jamais apoiaria Marcelo Crivella, principalmente devido a esse alinhamento com o Bolsonaro. Porém, apoiar Eduardo Paes e o DEM seria um movimento também muito exagerado ali. Por isso, essa questão de liberar o partido. E o PDT de Marta Rocha, né? Marta Rocha muito machucada com essa campanha de desconstrução. A intenção é a neutralidade. Portanto, o PDT, o próprio presidente Carlos Lupe, a gente até imaginava que a Marta poderia ter uma posição, e o PDT, que historicamente esteve com o Eduardo Paes, os governos do PMDB do Rio, o próprio Carlos Lupe fala na matéria que o PDT pretende se manter neutro. Então eu acho que são os três aí, atores aí principais para a gente olhar. Tem o Luiz Lima também, que ficou um pouco abaixo. Ele está dizendo que também manterá uma neutralidade, mas a gente fez matérias aí durante a campanha mostrando que vários integrantes do PSL já estavam com o Marcelo Crivella. Então, eu acho que são esses aí os 4 partidos que a gente tem que ficar de olho, e pelo visto os apoios já estão meio delineados. Agora, falando de PSOL, gente, já puxando a discussão para São Paulo, o PSOL, que é um partido que tradicionalmente tem beliscado aí segundo turno, tem capitaneado a esquerda no Rio, sai dessa eleição com a Renata Souza com menos de 4% dos votos, né? Muito pouco, apesar de ter ido bem na eleição para a Câmara de Vereadores. Já em São Paulo, o oposto, Guilherme Boulos conseguindo uma alta aí, chegando a mais de 20% dos votos, indo para o segundo turno com o Bruno Covas. Quer dizer, PSOL sai menor no Rio, mas sai maior em São Paulo, né? O PSOL sai bem grande em São Paulo, na verdade, né? A ascensão do Boulos em São Paulo vai obrigar uma reorganização, sobretudo do PT, né? Eu acho que o resultado da eleição em São Paulo é muito ruim para o PT. Apesar do Tato ter terminado com 9%, que é acima do que as pesquisas vinham mostrando, é uma perda de protagonismo muito evidente. E o Boulos surge aí como uma renovação geracional mesmo da esquerda brasileira, né? Não só da esquerda paulista, porque o Haddad já é um político de outra geração. O Boulos surge claramente como o grande representante aí da esquerda sub-40 no Brasil. Um resultado muito importante, embora seja um segundo turno difícil, né? Eu acho que é um segundo turno
difícil, porque quando você olha a eleição do Covas, ele terminou com 33% e, portanto, abaixo do que as pesquisas vinham dando para ele, enquanto o Boulos terminou acima, com 20%, enquanto as pesquisas davam 17%, 18%. Agora, o Arthur Duval, que é um candidato de direita, que é uma das surpresas aí da reta final da campanha, teve 10 pontos e, evidentemente, o eleitor do Arthur Duval é muito improvável que ele migre pro Covas. E acho que o eleitor do Márcio França e o eleitor do Celso Russomano, que terminou em 4º lugar, também tendem a migrar majoritariamente do Bruno Covas. As pesquisas davam até sábado uma relação praticamente de 2 votos para 1 no segundo turno nessa disputa Covas e Guilherme Boulos. Então, eu acho que o desafio o Boulos tem um ótimo resultado, especialmente para o PSOL, é um resultado difícil de imaginar há 4 meses, mas o segundo turno para ele em São Paulo é um desafio muito grande, talvez só não seja um desafio maior do que o segundo turno do Crivella no Rio, que conseguir furar essa barreira de rejeição dele de mais de 60% e ganhar a eleição do Rio, em 2 semanas, é um desafio tanto. Eu acho que, assim, o céu de brigadeiro que se imaginava aí para um Boulos versus Covas no segundo turno, eu acho que não vai acontecer. Porque o Boulos veio com um resultado ali bem acima. Agora, eu vi ali o Covas, ele explorando demais, e eu acho que essa vai ser uma tônica da campanha do Covas, essa coisa do preparo. São Paulo disse que quer experiência. São Paulo disse que quer continuar sonhando em redução de desigualdade social, garantindo, através da responsabilidade fiscal, justiça social. A gente tem falado um pouco da volta da política, fizemos uma manchete no domingo falando disso, né, e os resultados mostram, né, que a política, os políticos mais experientes, com algum tipo de passagem pela administração pública, eu acho que o Bruno Covas vai tentar ir muito por aí, assim, né, pela falta de experiência do Guilherme Boulos, que consegue um resultado muito importante para o PSOL e que queria até ouvir de vocês, porque eu acho que dá a sensação de que o PSOL, no Rio de Janeiro, se tivesse lançado Marcelo Freixo, poderia ter tido um desempenho parecido com o Boulos de São Paulo. E o Freixo acabou tomando a decisão que decepcionou muita gente da esquerda carioca, achando que ele poderia ali aglutinar muita gente. Vale lembrar, o Freixo teria o apoio do PT do Rio de Janeiro, não seria uma campanha que não teria tempo de TV, como é a do Boulos, na verdade. O Boulos foi para uma campanha super isolado, mas o Freixo queria não só o apoio do PT, ele queria o do PDT também, ele queria o do PSB também, e isso não aconteceu. Mas a sensação que dá é que, e aí a gente vê, né, nesses números de câmaras de vereadores, né, o Tarcísio aqui no Rio de Janeiro teve um super desempenho, São Paulo também... Vereador mais votado do Rio de Janeiro. Exatamente, assim, então dá a impressão, né, claro, ninguém tem bola de cristal e etc, seria uma campanha difícil, porque Crivella e Paes são candidatos muito conhecidos, né, mas o Freixo também é um candidato muito conhecido, e ele poderia ter sido um candidato que faria com que o PSOL tivesse um resultado em 2 capitais muito fortes, assim. Então, fico com a impressão de que talvez o PSOL poderia ter tido um desempenho ainda maior nesse resultado aí do domingo. O Covas já começou a dizer que quer vencer o radicalismo, né? Já deu o tom do que vai ser essa campanha no segundo turno, tentando lançar a pecha de radical sobre o Boulos, que por sua vez rebateu também no seu discurso, né? Para mim, a periferia e as pessoas que vivem aqui não são estatísticas, não são números, são gente, com histórias, com trajetórias, e é essas pessoas que eu e a Erundina queremos levar juntos. Eu acho que o principal motivo para a campanha de São Paulo ser mais difícil do que a do Rio é o nível de rejeição, né? O nível de rejeição do Crivella é altíssimo, aí, claro, rejeição a gente
não mede o resultado eleitoral, a gente mede por pesquisa mesmo. Mas nas pesquisas, a rejeição do Crivella era de mais de 60%, enquanto a do Boulos era de 24%, 25%, nesse patamar. Então, nesse sentido, sim. Agora, eu ainda acho que o Covas é favorito, né? Eu acho... é claro que é uma eleição mais difícil que a do Rio, até porque a eleição do Rio, se a gente fosse falar... É porque eleição, como diz o ditado, só dá para saber depois da apuração, mas é muito... O Paes eu acho bastante favorito. Agora, eu acho que o Covas também é favorito em São Paulo. Acho que ele tem não só a vantagem que ele tem no primeiro turno, como acho que o perfil do eleitor dos outros candidatos é mais alinhado enfim, a linha dele. Engraçado que hoje ele apareceu com Dória, né? Ao lado, né? Foi uma figura que a gente veio sempre falando que ele não usou na campanha ali, mas usou ali no discurso da vitória, talvez até mais confortável de que... Possivelmente, vamos imaginar um Bruno Covas e Márcio França. Será que ele estaria com o Dória ali, que é justamente o discurso do Márcio França do anti-Dória? Talvez não. Então, talvez ele tenha ficado mais à vontade para fazer esse gesto ali com o padrinho dele, né? Embora o Boulos tenha usado no discurso dele exatamente o argumento anti-Dória, né? Ele falou aqui no primeiro que é o que ele tem para usar mesmo, né? Sim, claro. Agora, Carol, quem a gente imaginou que fosse vencer em primeiro turno, venceu mesmo, né? Pois é, essas 7 capitais aí já estavam com o jogo feito, né? Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Natal, Palmas e Salvador. Não teve muita surpresa, né, Maltic? A gente estava acompanhando isso de perto ao longo de todos os nossos programas semanais e, de fato, as pesquisas acertaram. Calil com 63,37% dos votos após a contagem, o Greca com 59,7%, o Jean Loureiro de Florianópolis com 53,46% e assim por diante. Agora, temos os segundos turnos com tensão e as pequenas surpresas desse primeiro turno, e uma delas lá na minha terra, Porto Alegre. Manuela ficou em segundo lugar. O Melo ultrapassou a Manuela de uma maneira surpreendente, obteve 31% dos votos contra 29% da Manuela. O Melo, do MDB, que recebeu na última hora o apoio de José Fortunati, que era o candidato que tinha cerca de 12% das intenções nas pesquisas, o candidato do PTB. Esses votos acabaram migrando mais para o Melo do que para a Manuela, e pelos alinhamentos que já foram firmados antes mesmo do fim do primeiro turno, eu acredito que a situação da Manuela hoje em Porto Alegre é muito delicada e eu não a considero mais a favorita para levar a disputa. A tendência dos votos do Marquesan é não ir para ela, ir para o Melo, né? Todo voto de centro-direita e de direita em Porto Alegre não vai para Manuela. Agora, falando um pouquinho de Recife, lá também foi confirmado o segundo turno entre João Campos e Marília Reis, mas a surpresa é a diferença entre eles, né? O João Campos do PSB vinha liderando, as pesquisas indicavam que ele poderia ter ali 34% dos votos válidos, mas ele teve só 29,17%. E a Marília Reis, do PT, chegou muito perto, né, com 27,95% dos votos. Foi bem disputado, o terceiro colocado, Mendonça Filho, do DEM, teve 25,11%. E em quarto lugar, a delegada Patrícia do Podemos, que era candidata do presidente Jair Bolsonaro, com 14%. Com esse cenário aí de João Campos e Marília Reis, que são primos, 2 partidos de esquerda tão próximos, esse segundo turno em Recife é imprevisível, né? O que vocês acham, Thiago? É bem interessante essa disputa, acho que ficou bem parelho ali, né? A gente imaginava, a gente foi vendo aí durante a campanha toda o João Campos bem na frente, não foi o que aconteceu na hora da urna aberta, então acho que é um cenário muito indefinido, uma eleição muito interessante de ser acompanhada, porque aqui no Rio, Paulo Celso estava falando, você teve aí Marta Rocha e Benedita, uma contra a outra, e os seus, as duas até que não, né, as duas não foram para cima uma da outra, mas os seus apoiadores bastante, né, então assim, quando a briga acontece dentro do mesmo campo político, eu acho que a temperatura, ela é ainda maior, assim, a gente vê às vezes brigas na direita, assim, que são muito fortes, então talvez a gente tenha uma campanha ali muito, muito interessante de se acompanhar e com a temperatura bem alta, assim. O que eu acho que lá tem um registro e que sendo
bem sincero, eu acho que não tem uma noção tão clara sobre o quanto a discussão local lá agora passa por ser antigoverno ou não, antigoverno de Recife, porque o João Campos é, na verdade, candidato à sucessão do prefeito Geraldo Júlio, que é do PSB como ele. A Marília Reis, portanto, é candidata de oposição ao prefeito. Então, eu acho que a questão é saber se os candidatos da direita e da centro-direita, né, notadamente o Mendonça Filho, se ele, nesse momento, o eleitor dele, menos ele, mas o eleitor dele, está mais preocupado em mudar o governo atual lá, tirar a gestão do PSB ou não. Eu acho que esse é um dos aspectos centrais aí dessa disputa. Agora, Paulo Celso, será que em Fortaleza o PT vai apoiar o PDT de Ciro Gomes, dos Ferreira Gomes? Olha o que aconteceu lá. Segundo turno é o Sarto do PDT, o candidato dos Ferreira Gomes, naturalmente, e o capitão Wagner do PROS, o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Em terceiro ficou a Luziane Lins, do PT, que já chegou a liderar pesquisas, com 17,76% dos votos válidos. Maltic, vale lembrar, só para a gente ressaltar, que o governador Camilo Santana do PT já apoiava o Sarto, tá? Apesar de ter candidata do PT, o Camilo já estava apoiando o Sarto, então o cenário lá é meio complicado. É isso, lá é um negócio meio tudo junto e misturado, porque o PT lá, um pedaço dele é ligado aos Ferreira Gomes, outro é contra os Ferreira Gomes, então é uma confusão grande, mas no fim eu acho que o eleitorado talvez tenha muito mais clareza das suas posições do que os dirigentes. Eu acho que é muito provável que o eleitor de esquerda migre pro candidato ligado aos Ferreira Gomes, enquanto o eleitor de direita dos outros candidatos naturalmente siga para a candidatura bolsonarista. E ali, Thiago, em Fortaleza, para o Bolsonaro pode ser um grande resultado caso o capitão Wagner consiga essa vitória, né? O único daqueles candidatos à prefeitura que o Bolsonaro tinha apoiado nas lives, é o único com chance aí, passando para o segundo turno, né, se eu não me engano. Talvez o Bolsonaro, né, olhando agora os cenários de segundo turno, ele vá realmente aonde ele pode ser competitivo agora. Na principal capital brasileira, ele está com muitos problemas, né? E aí, Bruno Covas e Boulos, o que Bolsonaro faz numa capital dessa? É uma incógnita, nada provavelmente, né? Prega o quê? Prega o voto nulo? Prega um voto no Boulos só pra provocar o PSOL. Eu já vi muita gente brincando assim, às vezes, de direita. Eu quero muito que o PSOL vá e ganhe um dia uma prefeitura. Será? Também é difícil, então fica difícil imaginar o que o Bolsonaro vai fazer em São Paulo, por exemplo. Eu acho que... Não, e é impressionante que o Jair Bolsonaro, ele apostou muito na candidatura do Bruno Engler em Belo Horizonte e ele acabou ficando em segundo, à frente da Áurea Carolina, do PSOL, que ficou em quarto, e do João Vitor Xavier, que ficou em terceiro lugar. E acho que vale destacar, nessa coisa do Bolsonaro, o desempenho do filho dele, o Carlos Bolsonaro, né? Que era um desempenho que a gente estava achando que seria altíssimo, por conta da popularidade do pai, por conta de resultados mesmo em eleições anteriores, 2016, quando a urna abriu, por exemplo, o Flávio, candidato a prefeito, teve um desempenho muito maior do que se esperava, e o Carlos não entregou o que a gente imaginava. O Carlos não ficou em primeiro lugar no Rio de Janeiro, o Tarcísio do PSOL ficou em primeiro lugar. E isso é um tapa na cara ainda maior, na verdade, da família Bolsonaro, porque se fosse um candidato, né, do DEM, etc., que não fosse, mas não, é um candidato de esquerda, da esquerda mesmo, dita raiz, que ficou na frente do Carlos Bolsonaro. E a gente viu nos últimos tempos como a mídia nos ataca diariamente, mesmo assim conseguimos esse resultado extremamente satisfatório, que me deixa muito contente. Acho que é um dado bem relevante para a gente mostrar como essa transferência de votos que a gente veio falando aqui durante os programas, ela é muito difícil de acontecer. Claro que o Bolsonaro, ele agregou muito a campanha do Crivella ali e deu uns pontinhos, mas a campanha do Crivella tem outras virtudes. A campanha do Crivella não se baseia apenas no bolsonarismo, ela usa a igreja, usa da máquina, na reta final o Crivella usou da máquina em vários momentos com medidas, né, populares sendo anunciadas, enfim.
O Carlos Bolsonaro é um retrato da dificuldade de Jair Bolsonaro de transferência de votos, né? Tiago, e com o detalhe que o Carlos teve 36 mil votos a menos nessa eleição do que ele teve na eleição passada. A mãe dele, a Rogéria Bolsonaro, não conseguiu entrar nem na esteira do filho. E aí o presidente Jair Bolsonaro foi para o Twitter meio que fazer uma vacina ali, né? Queria dizer que ele não teve tanto a ver assim com a derrota desses indicados à prefeitura. Olha só o que ele tuitou. Começou falando do Alckmin, que há 4 anos o Alckmin elegeu o Dória prefeito de São Paulo no primeiro turno, mas que 2 anos depois o Alckmin teve apenas 4,7% dos votos na disputa presidencial. Aí escreve o Bolsonaro assim: minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a 4 lives num total de 3 horas. Aí ele fala que a esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, que é uma sinalização de que a onda conservadora chegou para ficar e que para 2022 a certeza de que nas urnas consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. Ainda manda uma indireta aí falando de sistema eleitoral aperfeiçoado. Bem, eu acho só que em relação ao presidente Bolsonaro a gente tem que tomar alguns cuidados na avaliação, que são o descasamento que a gente sempre fala entre eleições municipais e eleições nacionais. O resultado ruim dos candidatos dele nessa eleição não significam que ele esteja muito enfraquecido como líder político, né? Eu acho que são coisas muito descasadas. Em várias dessas eleições, ele na verdade, como o próprio cientista político Jair Nicolau, um dos principais pesquisadores brasileiros, destacou recentemente, ele perdeu uma grande oportunidade de transformar o movimento político que ele lidera num partido político estruturado pelo país. Então, quer dizer, a eleição municipal termina e ele não tem nas cidades nenhuma estrutura partidária que possa beneficiá-lo mais à frente. Ele jogou isso pela janela no momento que ele saiu do PSL e no momento que ele não estruturou, não trabalhou para montar essa rede de prefeitos. Eu acho que existe um núcleo bolsonarista sólido de mais de 10% espalhado pelo país, e isso não é trivial. Não é trivial. Qual é o líder político hoje do Brasil que tem um núcleo de mais de 10% de eleitores talvez garantidos? Talvez até quase 20. Eu acho que tá mais na casa de 20 do que de 10. É isso. Então, eu só acho que assim, ele sofre uma série de derrotas, porque não é só uma, são vários candidatos que ele sai derrotado. Agora, ao mesmo tempo, isso não significa que ele não tenha ali o seu núcleo bolsonarista raiz, como se diz, não esteja preservado. Eu acho que ainda está e que, portanto, o que essa eleição mostra, ela não fala tanto sobre 22. Acho que, como a gente falou até nos últimos episódios, o que ela fala muito sobre 22 é uma volta da força da política no melhor sentido dela. Políticos com larga trajetória, atores que durante sua vida foram apenas políticos, são até agora os grandes vitoriosos pelo país. Isso claro, você tem o Calil em Belo Horizonte, que era um outsider que ganhou, mas que é político agora, há 4 anos só faz isso da vida. É com muita humildade que eu recebo esse estupendo resultado. E aí você vem com Bruno Covas, Eduardo Paes, os grandes candidatos, Recife com João Campos e Marília Reis, Porto Alegre com Manuela e Sebastião Melo. Eu acho que isso a gente está vendo acontecer pelo país todo. E aí... E nem o Boulos mais é um outsider, né? O Boulos é político a vida toda. Político a vida toda e já foi candidato recentemente. Militante político das lutas por moradia de São Paulo. Então eu acho que isso é um fato muito interessante e isso sim eu acho que vale a pena olhar para 2022. Talvez tenha passado o momento da antipolítica, dos outsiders, e talvez o que a população esteja buscando novamente são políticos com histórico administrativo, capacidade de gestão. Alô, Sérgio Moro e Luciano Huck, né? Pode ser um recado, né? Exatamente, é bom. Política tem isso, né? Tem a história do cavalo passar encilhado. Talvez o cavalo da antipolítica tenha passado em 18 e não passe mais em 22.
é bom ficar atento. E com crescimento importante dos partidos do Centrão aí na capilaridade nos municípios, né? PSD, PP, o DEM levando várias capitais, certamente vão ser partidos importantes na disputa de 22, né? A gente está gravando aqui com uma parcial, são 3.480 municípios apurados, o PSD é à frente, inclusive, do MDB, com 447 municípios contra 443 municípios do maior partido do Brasil. Para a gente encerrar, vamos falar de abstenção? Tinha uma expectativa de uma abstenção muito alta por causa da pandemia e tudo mais, e de fato a abstenção ficou acima da média, né, Thiago? Ficou acima da média. Eu até votando mais cedo, talvez todo mundo tenha tido essa sensação, né? Quando foi votar, de uma rapidez na hora de votar. Claro que é uma eleição diferente da de 2018, são menos votos, enfim. Mas eu confesso que eu já imaginava que a gente teria uma abstenção maior do que em outros anos, mas eu confesso que eu esperava uma tragédia maior ainda, e eu acho que a gente não teve essa tragédia de abstenção. Vale lembrar, a gente está num período de exceção. Então, eu acho que, claro, a gente vai ter aí diferentes cidades, né, com mais ou menos. O Rio teve ali acima de 30%, é um número relevante, mas eu esperava uma tragédia muito maior nesse número, assim, muito maior mesmo. Então, eu fico feliz, sinceramente. Acho que não foi uma coisa tão, assim, grotesca, né? E aí, interessante, né, olhando os dados de bairro que teve mais abstenção aqui no Rio, acabou sendo Copacabana, né? E o bairro que teve menos fica na Zona Oeste, né? Interessante também, no fim das contas, o eleitor popular, que às vezes a gente acusa muito de ser despolitizado, né? Ele esteve nas urnas. E eu acho que isso é uma mensagem bacana, assim, pra gente não ficar também só dizendo que, é abstenção, que descrença na política. A abstenção sempre acontece e tivemos uma abstenção maior, mas fico feliz que não foi tão grande quanto eu imaginava, não. E acho que esse dado que você traz de Copacabana é interessante, porque não me parece que foi uma abstenção por desinteresse apenas. O idoso, os idosos não podiam sair de casa, felizmente eles se resguardaram, isso até é uma boa notícia em termos de saúde pública, né? De fato, as pessoas precisam tomar cuidado, especialmente os idosos, e não saíram de casa. Acho que é o que você falou, foi um índice alto, mas ficou um índice razoável para um período excepcional como o que vivemos. Agora, só para a gente realmente encerrar o programa, falar um pouco desse atraso que houve na totalização dos votos. Parece que é uma unanimidade entre nós aqui que não houve nenhuma suspeita possibilidade de fraude dentro desse processo, muito embora tenha tido um pouco de fake news aí. Há algo para ser investigado do porquê que aconteceu, o problema de servidor, mas isso não abre margem para qualquer especulação sobre resultado, né, Thiago? Como eu já falei uma vez, o brasileiro é ansioso, né? Então, assim, a gente está mal acostumado com um processo que é muito avançado aqui, né? E a gente acabou de ver a eleição americana e tal, então a gente está acostumado a gente estava imaginando ter resultado ali 6h30, 7 horas e tal. Acaba sendo ruim, porque, como você falou, as redes bolsonaristas usam muito disso para propagar fake news. É sim importante que haja investigação, é sim importante que o ministro Barroso venha, e ele fez isso hoje, deu várias coletivas prestando esclarecimento, que é o que ele tem que fazer realmente. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico, que foi exatamente o seguinte: um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Mas, da mesma forma que a abstenção, vamos combinar, gente, a gente está fechando o domingo com os resultados praticamente aí, todos entregues, assim, então... 11h55 da noite foi quando o ministro deu a coletiva de imprensa, o ministro Barroso, anunciando o encerramento da apuração. 11h55 da noite, portanto, 7 horas praticamente após as urnas serem fechadas, todos os votos no Brasil tinham sido contabilizados. A gente já está mais de uma semana que terminou a eleição americana e ainda tem votos sendo contados nos Estados Unidos. Então, enfim, eu acho que isso fala por si só, com todos os problemas, com todas as ressalvas e as precauções que tem que se ter.
É isso, meus amigos, foi um prazer essa resenha semanal aí no primeiro turno. No segundo turno tem mais. Segundo turno tem mais. Você falou como se fosse se despedir, pô. Ainda tem mais 2 semaninhas aí de campanha pra gente brincar. Paulo Celso Pereira, Thiago Prado, muito obrigado pela participação de vocês. E até semana que vem, né, Carol? É isso. Tchau, gente. Lembrando que a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, pessoal.